Senhor presidente, vereador Santos Vicente de Jesus, a mesa, vereadoras, vereadores, os presentes, quem nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. São vários temas que foram colocados. Antes de entrar especificamente no que eu pretendo falar, é sobre a questão da situação da Santana, o vereador Moacir. A gente sabe que ela, na verdade, é perto, mas tem uma situação peculiar em relação a São José, e a gente vê que tem várias situações, não só a questão da telefonia móvel, a questão da segurança, que, na verdade, é um tema que é uma situação geral do município, da região, e aí a questão, eu acho que não é a única solução, eu acho que a questão das forças coercitivas, na minha avaliação pessoal, não é o único instrumento, mas ele está definhando, infelizmente, não é só na questão da segurança, mas a política do Estado mínimo vigora em Santa Catarina. E essa é a política do Estado mínimo. E aí o pessoal, na hora, acha que funcionário público não trabalha, e não vamos esquecer que o policial militar é um funcionário público. Então, ainda, muitas das pessoas que são gestores, eles acham que a gestão é do mínimo do mínimo. E o Estado ele tem que ser, não o mínimo e nem o máximo, ele tem que ser eficiente e suficiente para as necessidades vitais da população, e, do ponto de vista econômico, os setores estratégicos têm que estar na mão do Estado, e as funções vitais. E aí, vereador Telmo, eu acho que é importante que o tema que o senhor traz, do ponto de vista, eu sei que o senhor é uma expertise na área, eu sou um curioso, eu sei que essa situação das pessoas em situações de deficiência, em situações especiais no ensino regular, primeiro que eu concordo que às vezes fazem as leis, e por isso que leis não pegam, porque não tem os instrumentos para serem colocadas em prática. E essa questão de acessibilidade, essa questão de terem professores, monitores, especialistas nessa área, a gente sabe que isso demanda muitos recursos, mas muito mais do que recursos, tá? O que está... Existe uma discussão ideológica de fundo nessa questão, que é a questão da inclusão social, inclusive das pessoas, por um infortúnio da vida, não pode ter a plenitude da capacidade de frequentar as situações regulares da vida. Entre elas, o ensino, a questão da educação. E durante muito tempo, essas pessoas eram escondidas em casa, houve uma evolução que elas depois foram colocadas em situações de escolas especiais, mas a gente sabe que a questão de fundo, e existem duas grandes correntes, que uns defendem só a escola essa mais diferenciada. Tem uma outra corrente que acha que tem que incluir. Eu acho que tem que ser a bom termo. Eu acho que esse é um bom debate. Eu, pessoalmente, inclusive, teve o senador, ex-senador Paulo Arnes, atual vice-governador do Paraná, que, basicamente, sobrinho da falecida Zilda Arnes, elegeu-se senador pelo PT, saiu do PT, na questão de fundo, na verdade, era a divergência que permeava a Federação das APAES do Brasil versus as associações dos portadores de síndrome de Down. Uns têm uma visão da inclusão geral e outros a questão de uma escola particular. Eu não vou entrar no mérito, não sou especialista em concedo uma parte, o vereador Telmo, que não é exatamente, eu vou escutar, não é exatamente o tema que eu gostaria, sim, mas eu gosto do bom debate. Eu também, obrigado pela parte. Eu concordo com o senhor, nós não somos contra a inclusão na rede pública, porque a inclusão social se faz necessário. O que nós estamos questionando é que uma pode existir em detrimento da outra. Nós não precisamos, e porque as APAES atendem também a parte especializada, doutor Geraldo. Na verdade, eu sei que a inclusão se faz necessário. O senhor colocou muito bem, essas crianças eram escondidas, a gente que trabalhou com o pessoal com deficiência auditiva, sabemos disso. Só que, neste momento, o Estado
se criou a lei, mas não se tem condições. E a quem vive diariamente com essas crianças percebe a dificuldade desses pais, porque eles levam a criança para a escola e depois não tem mais o atendimento. Aquele atendimento especializado com um terapeuta, um fonoaudiólogo, enfim, todos esses especialistas que precisam, na escola não tem. E essas crianças aí vão ser privadas desse atendimento. O que nós estamos propondo? Que a palavra volte para o texto. Foi uma proposição de um deputado do PT que a palavra conte preferencialmente na rede pública, mas que a outra não deixe de receber os recursos que vêm do Fundeb, né? Porque no momento que tira, ela não receberá mais os recursos. Então é esse o questionamento, mas nós somos favoráveis à inclusão. Só que é um debate que nós temos que, num outro momento, né, dar prosseguimento. Mas obrigado pela parte. Eu concordo que eu acho que é uma questão contínua. Eu, inclusive, eu tenho uma irmã minha que ela é fonoaudióloga de pessoas em situações especiais. Já temos carência desse pessoal no mercado. Teve um tempo que ela morou no Nordeste, no final da década de 80, início de 90, mas hoje ela mora no Paraná. Era a única especialista no Nordeste todo. Então a gente conversava a respeito dessa situação. Mas concordo com o vereador Telmo que essa questão não é só questão de lei. E tem variantes, tem situações da sociedade que primeiro tem o fato para depois vir a lei. De uns tempos para cá, faça a lei para depois dar-se os encaminhamentos. E a gente vê que, às vezes, muitas leis que são de bela qualidade, bem formuladas, acabam não sendo praticadas pela falta exatamente do quê? Do convencimento das pessoas da sua aplicabilidade. E por falar nisso, então daí eu vou entrar no assunto que eu já deveria ter entrado na sessão anterior, eu estava falando com a presidência da mesa, continuando o nosso trabalho da mesa e de todos os vereadores e vereadoras, né, o presidente, eu mantive o contato com o diretor de centro da Universidade Federal de Santa Catarina, do Centro de Ciências Jurídicas, o diretor-geral Luiz Carlos Canceler, e eu vou agendar para o início da semana uma visita nossa à Universidade Federal para justamente colocar em prática uma lei que foi aprovada aqui nesse plenário na legislatura passada, que é a questão que dispõe sobre a coletânea, compilação e consolidação das leis municipais. Ele me informou que eles acabaram de fazer o trabalho da Assembleia Legislativa. E o que significa isso? É exatamente o que nós estamos discutindo, vereador Telmo, vereador Vino. As leis que estão valendo. Então, o que a gente tem que fazer? Coletar tudo que existe, acho que tem, mas dar um ordenamento, compilar e consolidar. Não sei se será exatamente que a Universidade Federal, que é um centro de excelência, adquiriu grande capacidade, também foi feito um contato com o procurador-geral, o procurador Clóvis, ele entrou em contato conosco, ele tem interesse, que o Executivo, inclusive, está disposta na lei aprovada aqui e sancionada pelo prefeito anterior, que o Executivo, junto com o Legislativo, farão esse trabalho. E é urgente. Talvez essa é a nossa grande marca, presidente. Será a grande marca da nossa mesa, se nós, ao final do nosso mandato na mesa diretora, nós conseguimos fazer a consolidação. Significa o quê? Que todas as pessoas em São José saberão, em tempo real, o que vale e o que não vale em termo legal da Câmara Legislativa de São José. Inclusive, no portal da Câmara, que já está bastante adiantado, ganhou em qualidade depois que nós assinamos o contrato com o CIASC, ele tem muito que melhorar, mas melhorou muito. Então, na semana que vem faremos esse contato. Por quê? Porque exatamente uma reclamação nossa é como é que a gente encaminha a questão da legislação. E só para encerrar, para não dizer que eu não falei das flores, o vereador Moacir, num outro momento, eu tenho uma visão sobre essa questão do momento atual jurídico, mas tem um outro fato que me marcou mais até que a questão jurídica que hoje, com todo respeito à opinião pública, né? Eu acho que tem, inclusive, me surpreendeu a pesquisa do Datafolha, da cidade de São Paulo, onde tem grande apelação à visão conservadora de vida, que o negócio está meio repartido, não está tão assim, que a gente sabe a importância de que donos de meios de comunicação forjaram a opinião pública, mas essa é uma outra discussão. Mas a grande questão foi, e eu vou voltar a citar essa questão,
a questão de soberania da presidente Dilma não aceitando participar de uma reunião de Estado, não de governo, de Estado, lá no Primo Maior. Então, a soberania nacional está valendo. Peço ao vereador Geraldo que assuma os trabalhos.